Falsos profetas, conhecidos pelos frutos. Vejamos o que Jesus disse a respeito deste assunto em Mateus capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 23. O texto na versão bíblica Almeida século 21 diz assim: Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Que palavras profundas aqui do nosso Mestre Jesus. Falsos profetas sempre atuaram no meio do povo de Deus. Sempre. Olha, é só prestar atenção. Tanto a Bíblia como a história da igreja e a atualidade, né? Tudo isso aqui nos mostra que estes personagens perigosos agem no meio do povo de Deus. E eles agem como se fossem pessoas boas, mas que só querem tirar vantagem própria. Eu diria, isso aqui é um alerta muito atual, sempre foi atual. De forma muito especial em nossos dias, inclusive quando ouvimos tantas mensagens, tantas palavras por meio da internet, de televisão, rádio e outras formas também. Os falsos profetas se apresentam, como nos alertou aqui Jesus, disfarçados de ovelhas. Olha que figura bonita, né? Disfarçados de ovelhas, mas na realidade são lobos ferozes, como diz o texto. São aquilo aí que, de forma popular, né, na sabedoria popular, nós chamamos de lobo em pele de cordeiro. E dificilmente são identificados, então, de pronto. Está ali, no meio do rebanho, um lobo no meio, usando pele de cordeiro, e as demais ovelhas estão vendo, mas estão olhando e não estão vendo o lobo, que está por baixo da pele do cordeiro. Okay? Alguns deles profetizam, alguns deles expulsam demônios e até milagres fazem em nome de Jesus. Está aqui no texto. Né? Naquele dia, no dia do acerto de contas, onde os falsos profetas também estarão diante de Deus, no julgamento, versículo 22, diz, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus vai responder, né? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Veja como realmente os falsos profetas podem se disfarçar. São verdadeiramente lobo em pele de cordeiro. Bom, Jesus nos alerta então sobre esta dificuldade e sobre o perigo. Jesus, sabendo aqui, conhecendo o gênero humano, sabendo dessa dificuldade, ele nos alerta do perigo de lobo no meio das suas ovelhas, e além de nos alertar, né, ou alertar os seus discípulos, para que tivessem cuidado a respeito deles, Jesus também nos deu aqui alguma orientação como é que nós poderíamos distingui-los no meio do rebanho.
2 vezes aqui na leitura, ele pontuou que os falsos profetas são reconhecidos pelo resultado que apresentam de suas vidas, que nós estamos chamando, e o texto também chama aqui de frutos, resultado da vida. Versículo 16 e versículo 20, os dois dizem assim, vai lá no 16, pelos frutos os conhecereis. No 20, portanto, vós os conhecereis pelos frutos. E a figura aqui utilizada então por Jesus para ensinar esta verdade foi a figura das árvores. Árvores boas e árvores más. Ou seja, árvore sem qualidade, árvore que não tem fruto bom e árvore que tem fruto bom. Ele deixa claro que o fruto não nega a natureza, a essência da árvore. Se a árvore é boa, ela produz o quê? Um fruto bom. Se a árvore é má, naturalmente, faz parte do seu ser, naturalmente ela produz um fruto ruim. Então Jesus nos mostra essa figura exatamente para aplicarmos e para descobrirmos aqui quem é o falso profeta. Ele diz no versículo 16, pelos frutos conhecereis, por acaso, colhem-se uvas dos espinheiros? A resposta é óbvia, não. Colhem-se figos de plantas com espinhos? Não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E ele declara no versículo 18, usando esta figura das árvores, uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Inclusive, ele já cita aqui qual é o final aí da árvore má. Não presta para nada, vai ser queimada e lançada no fogo. Assim, meus irmãos, os profetas não devem ser identificados, então, pela aparência de bondade que talvez possuam, nem pelos belos discursos, nem pelas obras em si, como nós vemos aqui, mas pelo resultado final de tudo que pregam e realizam, pelo fruto de suas palavras e pelo fruto das suas ações. O que é que resulta daquilo que ele fala, daquilo que ele ensina? Se elas, as ações, as suas palavras e ações, não resultam em coisas boas, como por exemplo, só quero dar um exemplo geral aqui, como por exemplo, edificação do povo de Deus, não resultam em vida santificada, não resultam em glória de Deus, ou outras obras que apontam para o cumprimento da vontade de Deus, como Jesus diz também aqui, afastem de mim aqueles que não fazem a vontade de Deus, ou nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, a vontade de Deus. Aí está o alerta de Jesus. Cuidado, pode ser um falso profeta. Se os resultados apontam para divisões, para glória pessoal, para lucro pessoal, para vantagem própria do profeta, do pregador, do ensinador, vantagens próprias de todos os tipos e resultados que vão contra a vontade de Deus expressa na sua palavra. Esses frutos revelam esta pessoa como um falso profeta. O alerta de Jesus foi dado e este perigo tem percorrido toda a história da igreja, desde o início até os nossos dias. Cuidado! Os frutos testemunham sobre a boa ou má qualidade da árvore. Preste atenção.